Defensoria Pública Brasileira ganhou uma nova estrutura com a sanção da Lei Complementar 132, que vem recheada de boas intenções. Entre elas, a de garantir assistência judiciária às camadas mais carentes da população. Pessoas, em geral, sem acesso à justiça. Na prática, a estrutura existente nas defensorias estaduais e na federal será capaz de garantir os objetivos previstos na lei? Nós debatemos esse assunto no Via Justiça de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Ao sancionar a lei orgânica da Defensoria Pública, o presidente Lula queixou-se de ter pago a um advogado 20% da indenização que recebeu quando perdeu o dedo mínimo em uma prensa metalúrgica, porque não teve acesso a uma defesa gratuita. Segundo ele, a nova lei permitirá a democratização e a descentralização da atuação dos defensores públicos, beneficiando os mais pobres, que geralmente ficam sem acesso à justiça por falta de recursos. A Defensoria Pública Brasileira já está preparada para cumprir esses objetivos? O que mudou com a nova lei? Nós conversamos sobre isso no programa de hoje. Nossos convidados são o Defensor Público Geral de Minas Gerais, Dr. Belmar Aase Ramos, e a juíza Ângela de Lourdes Rodrigues, que é da 12ª Vara da Família de Belo Horizonte. Doutora Ângela, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora já está na magistratura há quanto tempo, doutora Ângela? Estou na magistratura desde 1993. E antes de chegar a Belo Horizonte, a senhora passou por quais comarcas? Minha primeira comarca foi Cláudio, como comarca inicial. Depois eu passei pela comarca de Guanhães e a última comarca foi Uberaba. Perfeito. Doutor Belmar, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já é defensor público há quanto tempo, doutor Belmar? 14 anos, 14 desde anos. 95. Aprovado, recém-saído dos bancos de escola em 94 e tomando posse em dezembro de 95. E a sua carreira profissional foi toda ela feita na defensoria? Toda ela feita na defensoria, foi o concurso que eu fiz e a carreira que eu abracei e adotei. Doutor Belmar, eu ouvi de um advogado essa semana que no Brasil, quando há um problema, a primeira coisa que se pensa é em fazer uma nova lei. É o caso dessa nova lei da defensoria? Ela vem tentando resolver alguns problemas ou não? Essa nova lei é uma coisa que já vinha sendo programada, desejada e esperada? Sim, é uma lei que já vem sendo discutida, gestada há bem mais tempo, em razão justamente dessas deficiências que nós encontramos no dia a dia da Defensoria Pública. É uma lei discutida, amplamente discutida, e eu acredito que ela consolidou o que há de melhor em intenções, em instrumento normativo propriamente dito, para que a Defensoria possa, enfim, desempenhar sua missão constitucional de forma a prestar essa assistência jurídica de qualidade que nós queremos. Na verdade, ela inova em muitas coisas ou, na maior parte dos casos, ela vem consolidar algumas questões que já vinham sendo praticadas na Defensoria? Um pouco de cada. Algumas questões já estavam postas anteriormente. Por exemplo, a questão das ações coletivas. Desde 2007, a Defensoria tem legitimidade. Agora, em outras questões, não. Ela inovou muito, principalmente em tornar a Defensoria uma instituição mais eficiente, mais transparente, com uma atuação descentralizada, enfim, buscar tornar a Defensoria mais próxima do cidadão carente que precisa, que necessita dessa assistência jurídica. Doutora Ângela, pegando esse ponto que o doutor Belmar está citando e que o presidente Lula destacou muito na fala dele, a senhora acha que essa nova lei orgânica da Defensoria vem realmente trazer condições para que a população mais carente passe a ter acesso mais fácil à justiça? Sem sombra de dúvida. Acho que essa lei foi um avanço. Ela era esperada há muito tempo. De forma interessante, agora, priorizado em lei os objetivos da Defensoria Pública, dentre outros que a Defensoria Pública já possui, está a dignidade da pessoa humana, a garantia dos direitos fundamentais do cidadão, o Estado democrático de direito, enfim, um acesso para que aqueles que fazem parte de uma classe menos favorecida tenham o seu direito de garantir o que é fundamental e que não pode ser exercido por uma outra forma, senão pela justiça. Hoje, na prática, hoje,
um réu, uma pessoa que se vale do serviço da Defensoria Pública, em geral, ele tem o mesmo, vamos dizer, o mesmo tipo de defesa que alguém que conta com um advogado particular? Eu atuo. No dia a dia da justiça, lá das audiências, a senhora percebe isso? Olha, eu atuo com a Defensoria Pública há vários anos. É uma parceira diária. E quanto à atuação dos defensores, eu acho maravilhosa. Tratam o jurisdicionado com respeito, com dignidade, são combativos quando precisam exercer este combate efetivamente para preservar e garantir os direitos do cidadão. Enfim, é um atendimento eficaz, é um atendimento pleno e que eu percebo pelo meu trabalho no dia a dia que não há diferença. Não é um trabalho menor, pelo contrário, é um trabalho feito com dignidade, com respeito, tem um conhecimento jurídico, uma bagagem suficiente para o exercício do trabalho na vida diária. Perfeito. Doutor Belmar, o trabalho é igual, mas havia alguma discriminação no tratamento do defensor público, no fórum, por exemplo, que não. Essa lei vem corrigir? Não, por exemplo, a posição do defensor na sala de audiência, o senhor está me contando que muda. O que nós pleiteamos, e eu acho que isso é como a doutora Ângela colocou, não é uma demanda, vamos dizer, sobre um viés corporativista, muito antes pelo contrário, é uma igualdade de tratamento que também acaba refletindo até na paridade de armas da defesa. Uma questão que eu acho que talvez esteja um pouco ligada ao que você colocou, é o defensor ter o assento no mesmo plano que o Ministério Público. E eu acho isso mais do que justo. O defensor ele tem ter essa aproximação, não só com a parte, mas também com o juiz, e fazer valer ali a todos os argumentos de defesa. O senhor falou assento no mesmo plano. A nova lei, ao dar ao defensor público o poder de entrar com ações coletivas, ações populares, não estabelece uma espécie de zona cinzenta com o Ministério Público? Não vai haver algum tipo de conflito na avaliação Isso foi objeto de extenuantes debates, né, que eu tive a oportunidade de presenciar no Senado Federal. Houve até uma audiência pública para esse tipo de discussão. Os representantes das entidades do Ministério Público estavam lá e um dos argumentos utilizados por eles para que houvesse, vamos dizer, algum decote da proposta original era justamente isso, uma sobreposição. E nós mostramos claramente que não. A atuação da Defensoria, principalmente nos direitos, na defesa dos direitos coletivos, ela sempre parte da premissa de que tem pessoas necessitadas envolvidas. Então, são atividades, na verdade, complementares. E sempre é bem-vindo uma atuação de instituições na defesa dessas pessoas vulneráveis. O senhor poderia dar um exemplo, por exemplo, em que situação que a Defensoria Pública poderia atuar? Uma questão ambiental, por exemplo, seria o caso? Não, por exemplo, justamente o argumento utilizado pelo Ministério Público, e nós rebatemos da seguinte forma, com um caso concreto, em que defensores entraram com ação coletiva para garantir a gratuidade dos sanitários públicos em rodoviárias. Sim. Como que você pode, de antemão, falar que não há interesse de pessoas necessitadas, já que o público que utiliza as estações rodoviárias é um público de classe baixa, média a baixa? Então, isso eu acho que é uma incompreensão com relação ao papel da Defensoria. Mas eu acho que isso no dia a dia, ali nos casos concretos, nós vamos poder delinear melhor essa forma de atuação que, volto a insistir, é complementar. E não complementar e não concorrente. E não concorrente, muito antes pelo contrário. Doutora Ângela, tem a mesma impressão ou a senhora acha que poderá haver algum tipo de conflito? Absolutamente. Acho que todos nós, operadores do direito, buscamos de forma efetiva atender a demanda. Nós estamos ali para resolver os conflitos sociais, para atender a todos de uma forma igualitária. E aquela classe menos favorecida, ela terá um complemento. Além do Ministério Público, ela terá a Defensoria. No meu modo de entender, não há conflito de interesses, não há divergência. Perfeito. O foco da Defensoria será sempre a classe menos favorecida. Com toda certeza. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.